Boa noite! Começando mais um Os Analistas. Um analista mais científico, mas a gente vai fazer uns mergulhos aqui, porque hoje nós recebemos um membro de uma família numerosa, podemos dizer assim, com membros talentosíssimos para o esporte, para a dança, para o teatro e agora para o jornalismo. O grande Eriat da família foi um grande jornalista nos princípios, na época do jornalismo do quebra-quebra aqui em São Luís. Já vi ele contando uma historinha dele na redação do jornal na Rua da Paz e entraram quebrando tudo lá. Parece que estão querendo reeditar isso, Natanael, o quebra-quebra. Parece que o STF está querendo quebrar aquela revista que até outro dia ninguém conhecia. A não ser nós que somos do meio. Mas agora o senhor sabe, né, que existe uma revista Cruzoé. Até anteontem o senhor não sabia, nem a senhora, né? A censura rende isso. A censura, ela não está independente daquelas famosas leis de Newton que o senhor estudou lá no Meng no começo dos anos 80, que toda ação demanda uma reação. Então eles censuram a revista Cruzoé e a revista Cruzoé vai lá para cima. Está em todas as emissoras de TV e está todo mundo vendo que está tudo censurado. Vamos falar um pouco sobre isso e vamos parar de lenga-lenga, que hoje recebemos Davi Teles, secretário de Ciência e Tecnologia. Nesse Davi? caso, Geraldo, só antes de agradecer ao Davi, só para reforçar, pior ainda é invadir apartamento das pessoas que se posicionam contra em redes sociais. Exatamente. Isso é um absurdo. E o argumento, né, que o ministro usou para isso, de uma lei que diz que dentro das instalações, né, do STF, aí ele usou um argumento estapafúrdio, que está como juiz federal, né, atua em todo o Brasil é instalação. Mas é absurdo isso, Geraldo, é censura branca e violenta. Vamos denunciar aqui. Davi, seja bem-vindo e obrigado por aparecer aqui nos Analistas. Prazer falar com vocês, Geraldo, Natanael, estou aqui sempre à disposição, vamos em frente. Então, eu falei um pouco aqui da sua família, que eu tenho a honra de conhecer alguns, a bailarina Regina Teles, o Abelardo, que também mexe com dança, e o seu avô, Reginaldo Teles, que é uma das referências do jornalismo. Tá beirando os 100, seu Reginaldo, né? Enfim, é um prazer receber aqui alguém que está dando continuidade ao que outros começaram. Mas você está ingressando aqui na política, né? Por enquanto, está aqui nos primeiros escalões. Tem alguma... Eu vou acrescentar também, Geraldo, Guilherme, eu tive o prazer também de fazer o primeiro programa de humor na televisão. Eu, Guilherme, Denilton Neves, né? Todo mundo aqui, inclusive, né, na antiga TV Guará, que era Tropical, foi um projeto muito legal. Casimira. Dona Casimira, né? Os personagens, Cara de Gato, o Adeilson, que hoje faz com a Digenta, tudo isso a gente criou aqui na antiga TV Tropical. Guilherme, que nos deixou tão cedo, né? E era lá do Apeadouro, viu, Edilson? O Apeadouro é cheio de gente. Astolfo Marques, viu? É a mesma que eu morava. Eu morei 15 anos na Astolfo Marques, só que eu era do lado de cá da avenida. Vizinho dos parentes do chefe lá também, né, Natanael? Falando um pouco de democracia, já que você abriu com essa provocação, eu não sei se você sabe, mas vovô Reginaldo foi o primeiro presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia aqui no Maranhão, Seccional Maranhão. Então, um dos 12 primeiros comitês, na verdade foram abertos nos principais estados do Brasil, um dos 12 estados mais importantes, ou seja, politicamente mais relevantes, foi exatamente o estado do Maranhão, e vovô foi o primeiro presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia aqui no Maranhão. Vovô que nos deixou agora recentemente, na verdade nós tivemos perdas muito próximas. 93 anos. 93 anos. Mas teve uma história muito bonita, é uma inspiração para nós. Sua avó também. Vovó, na verdade nós foi um pouquinho antes, né? Foi um pouquinho antes. Nós tivemos 4 perdas próximas, uma delas Guilherme. Isso. Mas estão nos abençoando de onde estiverem.
Eu conheci seu Reginaldo num evento importantíssimo que teve aqui para a cultura maranhense. O programa está parecendo um programa de sexta hoje, né, Natanael? Num evento que teve no Beco do Silva, foi uma jornada, você ainda não estava com a gente. Eu sempre me entrego, que eu já sou passado dos 30. Teve um grande evento que a Academia dos Párias, um grupo de poesia aqui de São Luís, da década de 80, fez um grande recital. Eu estava lá, seu Reginaldo, ele era do Banerj, que facilitou, foi diretor do Banerj. Diretor do Banerj, facilitou a vida desse fim de semana de arte lá no Beco do Silva, e foi maravilhoso. Eu lembro que depois de eu declamar, eu tinha o cabelo bem aqui assim, era maior do que o de Natanael até outro dia. Aí ele passou e me deu a mão e disse: gostei muito de você declamando. Eu digo: muito obrigado, seu Reginaldo. Fez história. Mas então, deixando um pouco o resto dos teles de lado, você você e a sua Secretaria de Ciência e Tecnologia, que você está no comando agora, tiveram meio no olho do furacão essa semana, né, Davi? Com a visita do ministro astronauta Marcos aqui. Pontes. Vamos chamar de astronauta, né, Natanael, aqui na... Ele usa no Twitter, né, Astroponte, sim, inclusive. sim. Tem orgulho de ser chamado Ele se assim. apresenta como astronauta. O governador pediu que nós realizássemos o evento, né? O governador queria que nós realizássemos um evento científico. E nós fizemos um grande seminário, escolhemos 3 linhas temáticas, né? Escolhemos a linha temática da geopolítica espacial, que acabou obrigando os painelistas a falar de soberania, que é um tema que todo mundo está preocupado. O segundo painel para tratar da questão da possível cadeia produtiva aeroespacial, para falar de desenvolvimento socioeconômico. A ideia com esse segundo painel foi fugir um pouco do lugar comum de que o que está reservado para os maranhenses nessa questão toda aeroespacial é só turismo, serviços de alimentação e serviços exógenos, né? E dizer assim, olha, nós queremos, com produção de conhecimento, trabalhar assim na cadeia diretamente. E um terceiro painel que tratou exatamente disso, das iniciativas científicas e a sua repercussão no CLA, graduação de Engenharia Aeroespacial que está começando agora na UFMA, e o mestrado em rede, UFMA, UEMA, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Pernambuco, que foi uma articulação muito bem feita pelo professor Allan Kardec, que é pró-reitor de pesquisa e de pós-graduação lá da UFMA. Era para o professor Allan Kardec estar com a gente aqui, mas ele estava em São Paulo. Isso. Mas conversei um pouco com ele. E afinal de contas, secretário, a visita do ministro foi o suficiente para dirimir, para acabar com alguns medos que a população, principalmente alcantarense, está desenvolvendo dessa instalação de americano? Porque nós sabemos que norte-americano é bicho espaçoso. Com certeza. A gente... Tu não tem medo não, Natanael, de chegar essa turma aí? Eu sei que você é um homem destemido, mas... Eu tenho medo do terrorismo que pode chegar aí nessa aproximação com Israel. Eles pintam e bordam lá em Cuba. A gente tem que... A política internacional, ela é estranha, né? Como é que os Estados Unidos podem ter uma base na ilha de Cuba? Pois é. Cadê a autonomia nacional? Geraldo, eu acho que esse tema, viu, Natanael, não é um tema que vai ser diluído em um seminário. Exatamente. É um tema que vai demandar muito debate. Mas ajudou? Ajudou muito. Acho que ajudou muito porque nós trouxemos o tema, modéstia à parte, para uma esfera de muito alto nível. Porque nós começamos o debate na temática científica, a partir de uma formatação científica. Fizemos um seminário científico, né? Num seminário organizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e chamamos cientistas para trabalharem o tema. No primeiro painel que eu acabei de falar, autoridades federais, veio o brigadeiro, né, diretor do DCTA, abaixo do qual está subordinado o ITA e o CLA. Trouxemos o presidente da Agência Espacial Brasileira, o próprio ministro, o reitor do ITA e outras autoridades federais gabaritadas. Mas é claro que a gente sabia que esse painel poderia ser um painel muito unilateral, porque seria muito o governo explanando sobre o projeto. E, obviamente, que nós queríamos fomentar o quê? O debate, né? Então, nós montamos 2 outros painéis para tratar de maneira ampla sobre esse tema. Agora, a posição do governo e do governador Flávio Dino em relação à exploração comercial do Centro de Lançamentos de Alcântara, que agora está sendo chamado de Centro Espacial de Alcântara, né? Mas CLA é CEA, né? CEA, é francamente favorável à exploração comercial de Alcântara,
né? Obviamente que vocês sabem que da própria nossa formação política, da nossa própria formação até mesmo teórica, nós somos nacionalistas, patrióticos, né? Faz parte do nosso campo político, nossa formação teórica, mas nesse aspecto nós ainda não conseguimos identificar nenhum tipo de ofensa, pelo menos a priori, à soberania brasileira. Porque a gente parte de um pressuposto fático. Existe uma realidade. Os norte-americanos comandam 80% da tecnologia aeroespacial do mundo. Se não é feito um acordo para salvaguardar propriedade intelectual em relação a esses engenhos espaciais, o programa espacial brasileiro muito dificilmente vai conseguir mandar engenhos espaciais para o espaço aqui, alugando a base de Alcântara. Então, assim, do ponto de vista do acordo de salvaguardas tecnológicas, eu te diria, e li durante 1h30 o acordo como um todo, sou advogado, sou acostumado a analisar normas, não vi nenhuma ofensa prévia à soberania. Agora, claro, a forma que esse acordo vai ser executado são outros 500. E aí o pessoal tem perguntado muito, há possibilidade de transferência de tecnologia nessa exploração comercial de Alcântara? Nós temos que ser sinceros. O que o acordo faz é exatamente impedir juridicamente transferência de tecnologia. Então, do ponto de vista da exploração comercial em si, é claro que não existe possibilidade de transferência de tecnologia. Nós temos que nos valer de outras estratégias para conseguir trazer tecnologia para cá. E qual é a estratégia? Conhecimento, produção de conhecimento, graduação em engenharia aeroespacial, mestrado em rede em engenharia aeroespacial e o próprio trabalho junto ao centro de lançamento de Alcântara e da cadeia industrial que deriva dos processos de produção do conhecimento. Então, se a gente não falar a verdade no começo, eu acho que todo o resto da discussão fica prejudicado. Então, nós temos que dizer, existe um acordo, existe uma norma com natureza jurídica de tratado bilateral que impede transferência de tecnologia. Para além disso, nós temos que furar isto para conseguir fazer que a tecnologia efetivamente avance. Vamos fazer nossa primeira parada e continuamos. Tem muita coisa que eu quero saber disso aí. Voltamos já já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos Davi Teles, que é o secretário de Ciência e Tecnologia aqui do Maranhão, que está falando sobre os últimos movimentos a respeito da base de Alcântara. Natanael. Então, secretário, tudo está sendo discutido e moldado nesse acordo de salvaguarda tecnológica. E nós sabemos hoje em dia, né, por mais que tenha no acordo, né, a não utilização para fins letais de guerra, nós sabemos, né, que hoje, né, existe uma outra guerra silenciosa que é no campo da informação. Observação de satélite, pulsos eletromagnéticos, fraudes, né, tudo isso num sistema de internet interligado no mundo inteiro. Então, assim, com essa localidade de Alcântara, né, privilegiada, né, de economia de combustível, não só de lançamento, mas de uma situação próxima à linha do Equador, existe alguma coisa nesse tratado que também salvaguarda isso? Porque essa guerra tecnológica, na verdade, assim, acho que é mais importante até do que as armas letais hoje em dia. Não, o acordo de salvaguarda tecnológica, ele basicamente se presta a impedir que o Estado brasileiro ou técnicos do Estado brasileiro possam, a partir do contato com essa tecnologia, pegar essa tecnologia para nós. Fundamentalmente é isso. Agora, o acordo tem uma técnica redacional muito imbrincada, né? Às vezes, inclusive, de uma cláusula de outra para o acordo, parece que você está lendo a mesma cláusula, né? É uma técnica redacional muito repetitiva, que fala assim com as mesmas palavras sobre diversos pontos semelhantes, mas sempre com uma finalidade específica, que é impedir que o Ministério da Defesa, que o Ministério da Ciência e Tecnologia, que a Força Aérea, que os técnicos do Estado brasileiro, que as autoridades do Estado brasileiro se valham deste contato para absorver a tecnologia. Então, o que a gente ganha? Essa que é a pergunta. Se nós não vamos conseguir, com esse mero contato, transferir tecnologia, o que a gente ganha? Exatamente isso que o Natanael acaba de falar. A possibilidade, primeiro, de auferir dividendos para poder investir no próprio programa espacial brasileiro e, claro, de trabalhar com os nossos técnicos formados nas universidades maranhenses, nas universidades brasileiras como um todo, na cadeia produtiva aeroespacial como um todo. Veja, nenhum técnico brasileiro vai estar lá na área restrita
que os americanos vão estar. Aliás, importante que se diga que o acordo prevê que o Estado brasileiro vai dizer se concorda com aquela pessoa que vai acessar a área restrita, que são os norte-americanos, né? Nesse caso específico. Mas a partir do contato na área geral do centro de lançamento, centro de controle operacional, plataformas e outras áreas de acesso comum, é claro que isso gera um processo de transferência de tecnologia, aí sim, que é muito importante. Porque, veja, uma coisa é você não poder adentrar numa área restrita que diz respeito à tecnologia embarcada num foguete. Outra coisa é você estar lançando engenhos supraorbitais e aí você tem que ter engenheiros aeroespaciais, técnicos aeroespaciais que estejam lá no centro de controle operacional fazendo a verificação de um engenho que está indo para além da atmosfera. Está entrando na estratosfera e está indo para além da órbita da Terra, né? Então é muito diferente, porque a Alcântara hoje está em operação. A Alcântara lançou engenho espacial em dezembro do ano passado, mas para fazer testes atmosféricos, né? Aqui mesmo, obviamente, em escala suborbital. Uma coisa é você botar esse técnico para fazer um acompanhamento dentro do centro de controle operacional em testes suborbitais. Outra coisa é você passar para fazer acompanhamento e fazer todo o controle de tecnologia numa esfera supraorbital. Então é um salto bastante importante do ponto de vista até de atuação da inteligência brasileira. Agora tem que deixar muito claro, nas áreas restritas é bom que se deixe isso assim de maneira escandida, bem pronunciada, que não é possível acesso de técnicos brasileiros. Isso, o governador tem dado muito exemplo do GP de Interlagos. Alguém vai entrar lá no box da Ferrari, ninguém entra. No box da McLaren? Não vai. Então, assim, mas por outro lado, vai ter acesso à tecnologia de maneira ampla, né? Uma coisa que é o medo da população. Nós temos uma audiência muito boa em Alcântara, viu, secretário? Sim. Temos pessoas que acompanham a gente direto lá. Importante. O medo da população é perder autonomia no seu próprio município. Sim. O terreno onde está localizada a base vai ser controlado por americano ou brasileiro? As pessoas que moravam naquele entorno da base, lá em Alcântara, no começo do programa, que foram retiradas, mais gente vai perder espaço? Esse é que é o medo. Aí depois eu entro na pergunta de Natanael, que é o fato da gente virar alvo, que eu acho que ainda ficou sem resposta, se a gente correr esse risco. Mas principalmente isso. A autonomia, o município de Alcântara. A grande questão de soberania é essa. Qual é a grande questão de soberania que pode nos impactar? É o uso e ocupação do território, o uso e ocupação do solo. Eu não consigo imaginar de maneira mais direta, de maneira mais imediata, qual é a ofensa à soberania que nós podemos ter, que não seja aquela que tem relação direta com o território. E aí eu sugiro a quem está nos assistindo agora, que vá no Google e digite Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E certamente o primeiro ou segundo resultado que vai aparecer no Google é o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas inteiro teor. E aí eu sugiro a leitura. Você, maranhense, que quer ter acesso a esse conteúdo, eu sugiro assim que reserve de 40 minutos a 1 hora para ler o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas da primeira à última cláusula. Eu fiz isso, por curiosidade, obviamente por dever de ofício, mas muito por curiosidade científica mesmo, cidadã, para ver o que tem lá. E em relação ao território, você trabalha com 2 conceitos muito claros dentro da redação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas: área restrita e área comum. Se nós compreendermos bem aquilo que está escrito lá e se nós fiscalizarmos para que aquilo que está escrito seja à risca cumprido, a meu ver, Geraldo e Natanael, eu não vejo nenhuma ofensa à soberania. Agora, óbvio que no processo de execução deste acordo, outra coisa pode acontecer. Não acredito que vá acontecer, porque não é o que acontece na Nova Zelândia, não é o que acontece em outros países do mundo com acordos de salvaguardas tecnológicas feitos com a Rússia ou com os Estados Unidos da América. Já está delimitada essa área? Já tem delimitado. Na verdade, a área restrita é porque a gente imagina uma coisa muito ampla. Áreas restritas são salas, áreas restritas são plataformas em determinados momentos, áreas restritas é o centro de controle operacional num determinado momento.
E o acordo de salvaguarda tecnológica, é claro, área restrita não são as ruas dentro do CLA, não são as alamedas dentro do CLA, não são os campos dentro do CLA. As praias, a praia de Mamuna, as vilas de pescadores. De jeito nenhum. Ninguém vai ser retirado. As áreas, primeiro ponto, Natanael, as áreas restritas, todas elas são dentro do CLA. Segunda coisa. Que inclusive já ninguém tem acesso. Ninguém já tem acesso, porque é uma área militar. Segunda coisa, mesmo sendo dentro do CLA, são áreas restritas mesmo. Agora, claro, no momento de chegada dos engenhos, com as tecnologias embarcadas, existem regras para acesso e para aproximação a esses engenhos no momento dos deslocamentos. Isso acontece em qualquer acordo de salvaguarda tecnológica. Aí você pode me fazer a pergunta, Davi, mas nesse momento do transporte, da chegada, isso não pode ser um pretexto para se restringir acesso das autoridades brasileiras? Aí é aquela história que eu te falo. A execução, se bem fiscalizada, vai se dar de maneira perfeita. Se mal fiscalizada, se nós abrirmos a guarda, pode se dar de uma maneira indevida. Mas eu acho o seguinte, se não aconteceu em lugar nenhum no mundo até hoje, a gente tem só que se salvaguardar também, no nosso caso, para que isso não aconteça. Eu acho que o acordo é bem escrito, né? O ideal é que a gente não tivesse que depender dos norte-americanos, concorda? O ideal era isso. Mas 80% da tecnologia não é nossa, é dos americanos até o momento. O que estranha, né, secretário? Justamente esse posicionamento do governo brasileiro, que o presidente foi eleito com um discurso nacionalista e até ufanista, né, de proteger, de crescer o Brasil, acabar com esses desmandos, essa coisa, e uma das primeiras medidas é justamente ao contrário, vai na contramão, porque assim, a gente vê uma política direcionada de forma errada, porque se o Brasil tem um melhor espaço, né, aquela coisa, se você hoje no mercado financeiro, o que se busca na verdade é o melhor local para se implantar determinado tipo de negócio, aquela expressão no park, no business. Então assim, a gente tem um parque ali para estacionamento de foguetes, né, melhor do mundo. E a tecnologia disso, claro que a gente não tem a tecnologia, mas o governo, dentro das nossas, né, pretensões espaciais, que é o lançamento de satélite, ou servir como uma base comercial para isso, faturar mais enquanto a isso, fechar num acordo, né, que deixa ali muita coisa entre linhas, porque essa coisa da guerra tecnológica é muito séria, ainda mais assim, com a aproximação, né, do Brasil com Israel, tanto é que o presidente teve que voltar atrás e visitar os países, né, islâmicos, por quê? Porque eu estava vendo o posicionamento do Hamas. Então, assim, isso de fato ali assusta. Por quê? Porque já aquela explosão da base de Alcântara ficou mal explicado, na verdade, né? Não ficou nem explicada, quanto mais mal explicada. Então, assim, eu sei que é um acordo muito bem feito, muito bem redigido, né, longe aqui de duvidar da transparência, da colocação desse acordo. Mas não fica um pouco temeroso o governo em relação a esse tipo de... Olha, Natanael, eu vou te dar uma resposta que talvez seja a mais objetiva possível. Eu tinha o mesmo posicionamento seu até poucos meses. E tinha todas as razões para isso, mesmo porque nós somos oposição ao governo federal. Mesmo porque nós temos talvez 95% de discordância em relação ao governo federal. Mesmo porque nós temos uma discordância teórica em relação ao governo federal. Né? Não é segredo para ninguém que nós temos uma oposição ideológica, uma oposição orgânica em relação ao governo federal. Né? E a gente tem que falar as coisas transparentemente. E eu, sinceramente, por conta dessa minha oposição e dessa minha posição assim, a prioristicamente contra qualquer questão que se relacionava ao Alcântara, eu tinha esse mesmo posicionamento. Mas eu resolvi ler o acordo. Eu resolvi conversar com as autoridades que tratam dessa questão. Eu resolvi falar com as pessoas que não são alinhadas ao governo, mas que entendem com muita profundidade dessa questão. Resolvi falar, por exemplo, com o professor Carmono, da Escola Superior de Guerra, que é uma pessoa que tem um posicionamento ideológico mais alinhado ao nosso, mas que entende muito de geopolítica. Fui procurar estudar a questão aeroespacial e percebi o seguinte: a gente tinha duas opções. Ou a gente faz um acordo de salvaguardas tecnológicas com quem realmente detém a tecnologia, ou a gente... Três opções. Ou a gente ia fechar o centro de lançamento de Alcântara, ou nós íamos continuar fazendo gastos, que não são poucos, com o centro de lançamento de Alcântara, sem auferir qualquer riqueza com o centro de lançamento de Alcântara. No estado da arte atual, nós não temos como desenvolver tecnologia de envio de engenhos aeroespaciais
para escalas supraorbitais, sem fazer um acordo de salvaguarda tecnológica nesses moldes. Infelizmente, a realidade objetiva é que os norte-americanos detêm 80% dessa tecnologia em todos os engenhos espaciais. Infelizmente, eu não gostaria que essa fosse a realidade objetiva, sendo bem sincero. Né? Mas assim, vamos lá, eu concordo por essa narrativa. Agora, será que compensa alugar o terreno? Porque o que nós estamos fazendo é alugar o terreno, para, de repente, né, a população ficar temerosa e deixar de viver ali com mais tranquilidade. Assim, será que compensa financeiramente isso? Qual vai ser o retorno de fato para Alcântara? Quanto a gente vai ganhar? Porque, assim, é um risco eminente, porque, assim, por mais que o acordo fale, mas tem justamente assim, a área restrita, ninguém vai ter acesso. E assim, hoje, né, guerra se ganha com informação. Quanto é que a população de Alcântara vai ganhar? Vai ser para esse bloco ainda ou vai ser para o próximo? Pronto, boa ideia. A resposta vem no próximo bloco. A gente volta já. Bom, voltamos aqui agora à pergunta fundamental. Quanto que o Brasil vai ganhar, quanto que o Maranhão vai ganhar e quanto que Alcântara vai ganhar, secretário? Olha, vai dar para fazer umas 4 escolas dignas? Primeiro, eu acho que é importante a gente fazer uma delimitação institucional, né? A gente tem a obrigação de fazer isso, é importante. O povo brasileiro sabe, e a audiência maranhense deste programa sabe, que a Constituição delimita competências institucionais, né? E lá no capítulo que trata das competências da União, existe uma linhazinha que fala da competência para tratar de questões aeroespaciais. E essa é uma questão que unicamente e de maneira indelegável a União que pode legislar e pode formular políticas públicas. Então, o governo do estado do Maranhão não tem nenhuma ingerência sobre a política aeroespacial brasileira. O que não significa dizer que o governo do Maranhão não tenha que entrar, não possa e não deva entrar nessa questão, na medida em que é o representante institucional do povo que habita este território. 7 milhões de pessoas, mais de 7 milhões de pessoas. Óbvio. E no caso presente, eu, sobretudo, defender os interesses da população de Alcântara, que no passado já foi remanejada de maneira inadequada, já foi remanejada de maneira exorbitante, e o resultado disso foram profundos traumas e receios em relação àquilo que está acontecendo hoje. Por isso que nós fizemos o seminário. A posição do governador Flávio Dino é claríssima. Sou a favor da exploração do centro de lançamento de Alcântara, mas sou totalmente contrário ao remanejamento de qualquer pessoa de sua casa, seja de comunidade tradicional, seja de comunidade não tradicional, e sou totalmente contrário a 1 milímetro de ofensa à soberania nacional, que, aliás, é o inciso 1 do artigo 1º da Constituição. Fundamento da República, inciso 1, artigo 1º, soberania. Né? Quem quiser bater continência para a bandeira americana, que bata, mas nós não. Não seremos nós. Nunca fizemos até agora e não faremos. Isso aí pode ter certeza. Agora, são dois assuntos que não necessariamente são contrapostos. Certo. Okay. Eu acho que são questões que podem ser conciliadas. E a resposta vocês próprios já deram. Qual é a riqueza que pode ser transferida? Primeiro, para a população que vai ser diretamente atingida, né? Porque qualquer projeto como esse atinge de alguma maneira aqueles que estão no entorno, isso é óbvio, né? Tem algum impacto socioambiental, não tenha dúvida, lançar foguete deixa algum impacto para as comunidades que estão ao redor. Eu defendo, pessoalmente, Davi, se fosse deputado federal ou senador, proporia uma lei nesse sentido, ou uma proposta de emenda à Constituição, que nós possamos inserir no texto constitucional um patamar de transferência constitucional direta, que não seja um fundo inacessível, que não seja mais um desses fundos que, para ser acessado, demora meses ou anos e depende de requisitos muitas vezes intransponíveis. Eu sou contra isso. Então, na minha opinião pessoal, tem que ser inserido um dispositivo constitucional e feito um marco legal infraconstitucional, aí através de leis e decretos e outros normativos que garantam uma transferência direta para o povo do Maranhão. Ou seja, secretário, nós não vamos ganhar nem um centavo com isso, só se Bolsonaro quiser dar?
Não, é exatamente por isso que eu defendo o marco legal, para que a gente não dependa... Mas nós não temos por enquanto. Não temos por enquanto, mas toda essa discussão tem que ser feita. Agora, lembremos sempre... Mas que ela obrigatoriamente tem que ser por uma emenda constitucional? Não. Tá. A minha posição pessoal é que nós possamos Certo. inserir um dispositivo constitucional, que depois é muito mais difícil de ser mudado, porque depende de 3/5 do Congresso Nacional em 2 turnos, então um quórum qualificado 2 vezes. Mas para inserir também, também é difícil. Mas nesse momento nós temos condições políticas para inserir, porque o Congresso Nacional precisa aprovar o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas e de uma maneira ou de outra, a bancada maranhense no Congresso Nacional está puxando essa questão por conta do interesse e do impacto. Eu acho que o momento para inserir um dispositivo constitucional é agora. Para além dessa questão, nós temos que fazer um marco legal sobre as riquezas a serem transferidas ou as compensações financeiras a serem transferidas para a população de Alcântara e para a população maranhense. É a minha defesa pessoal. Não sei se é o que vai subsistir depois dessa discussão toda, mas o momento de se fazer esse debate é agora. Né? E a minha defesa é que tem um dispositivo na Constituição, já que na nossa Constituição cabe tudo, são 250 artigos, né? E nós temos uma tradição de Constituição prolixa e cabe colocar isso também, porque isso é de grande interesse nacional, mas que também se faça um marco legal infraconstitucional garantindo uma espécie de renda básica para aquelas populações. Aliás, é a proposta do deputado Gastão Vieira. Né? O deputado Márcio Gerri também já fez uma proposta bastante interessante, o senador Everton, senador Elisiane e o deputado Bira também está fazendo uma proposta que garanta aos quilombolas uma espécie de compensação depois, inclusive, de ser garantido o direito de permanência dos quilombolas. Por enquanto, Geraldo, Raul Seixas tinha razão, né? Nós não vamos ganhar nada, né? Vamos alugar... Não, eu acho que não é isso, não. Nós, olha... Mais uma dúvida, se fez um cálculo bastante pessimista... Eu já ouvi falar até em 400 milhões de dólares aqui para nós. Na verdade, o que se fala é o seguinte... Vejam minha situação, né? Eu estou aqui fazendo uma defesa teórica de algo que não é de competência institucional nossa, que é de competência institucional do governo federal, um governo ao qual nós somos opositores em linhas gerais, né? E do ponto de vista macro, obviamente, como vocês sabem, mas nesse ponto eu acho que a gente tem mais pontos de concordância do que de discordância. A minha situação é sui generis, mas a gente tem que enfrentar esse tipo de situação. Um cálculo que o governo federal já fez é que se 1% do mercado aeroespacial privado for destinado para o centro de lançamento de Alcântara, isso gera cerca de 3 a 4 bilhões ano para o Estado brasileiro enquanto rendimento. Obviamente que nós temos que partir do pressuposto desse ganho estimado para dizer, quanto fica com o povo maranhense, quanto fica com o povo alcantarense. 5 bilhões de dólares? 4 bilhões de dólares de dólares em relação ao que é o mercado 16 bilhões geral. 15 bilhões de reais, mais ou menos. É um cálculo estimado que se faz. Aliás, eles fazem um outro cálculo que diz que em 2040 o mercado aeroespacial mundial como um todo chegará a 1 trilhão de dólares. E se 1% desse 1 trilhão vier para o Brasil, nós temos que fazer essa conta e depois ver como é que o Maranhão entra nessa história. Gente, tudo isso a gente está falando em linguagem abstrata. Nós, obviamente, temos que acompanhar essa discussão e garantir... Por enquanto, nada na conta, né, secretário? Por enquanto, nada na conta, também nenhum foguete no espaço ainda. Mas eu tenho certeza de que se isso for bem discutido, se isso for amplamente debatido e se houver uma maturidade institucional para fazermos as alianças institucionais possíveis, isso pode dar muito certo. Agora, claro, mantendo a soberania nacional e o direito de permanência das comunidades. Só mais uma dúvida para a gente dar um exemplo prático lá para o cidadão de Alcântara. Caso a base já esteja implantada, funcionando, né, com os norte-americanos lá transitando normalmente, acontece uma briga de bar. Nela, um funcionário americano da base mata um brasileiro lá de Alcântara. Só falta ser um parente de Kennedy agora. Porque já aconteceu até, né? O crime da Ulen, né? Isso. Só que ele se deu mal. Sim. Como é que vai ser a tramitação disso?
sobre qual sistema penal ele vai ser julgado, Lógico, brasileiro? brasileira. O direito penal é baseado no fato. Se o fato criminoso ocorreu em solo brasileiro, é a Lei justiça brasileira. criminal brasileira e a lei penal brasileira que se aplica. Diferente se Até fosse porque é um crime comum. Isso. Diferente se fosse Porque- num navio. Agora, Aí é uma outra discussão de Essa direito pergunta, internacional. por quê? Porque havia uma proposta dos chineses de ocupar alguns espaços no Brasil e dentro desses espaços, né, Seria ele a lei. aplicar a legislação trabalhista da China, que é muito maior do que a do Brasil. Eles queriam, parece que o governo brasileiro não quis na época. Na Isso verdade, foi muito dito. mais restrita, né? Muito mais restrita. A da É. China é muito mais restrita. A nossa é muito mais larga e muito mais benéfica para o A trabalhador. nossa é uma das melhores do mundo, pena Exato. que não é cumprida. Agora, a última pergunta, secretário, que é um outro medo das pessoas, que a gente está traduzindo aqui o que a gente traz, principalmente da comunidade Claro. de Alcântara. A gente, o senhor é conhecedor desse documento inicial, nós não corremos nenhum risco de ter nenhum destroyer aqui na Baía de São Marcos, ou esses caças americanos que podem destruir 5 deles destroem a Força Aérea Brasileira fácil, com a desculpa de proteger o patrimônio americano. Olha, Geraldo, eu sou muito adepto do raciocínio lógico. Certo. E dentro do raciocínio lógico existe um mecanismo que se chama presunção lógica. Se nunca aconteceu nada parecido em centros de lançamento que são explorados comercialmente a partir de acordos de salvaguarda tecnológicos com os Estados Unidos da América, por que vai acontecer aqui? Eu estou muito mais preocupado com a nossa soberania e a nossa autonomia do aquífero Guarani lá na Amazônia. Eu estou muito mais preocupado com a soberania e o acordo de partilha que foi desmoronado em relação à exploração do pré-sal. Isso é grave e isso é sério. Eu estou preocupado em relação à nossa soberania de outros pontos de vista. Em relação especificamente ao acordo de salvaguarda tecnológica com os Estados Unidos da América, a partir do que eu li, a partir da sua sistemática teórica, não me pareceu algo com que nós devamos nos preocupar. Até porque se aparecer um destroyer, a gente pega um catraio e dá-lhe bisca nesses caras, né, Natanael? Então, para arrematar aqui, para a gente relaxar um pouco, vamos brincar de bloqueia ou compartilha? Beleza, vamos lá. Cadê? Bota aí a primeira figurinha carimbada. O vice-general Hamilton Mourão. Bloqueia ou compartilha, secretário? Olha, Geraldo, esse atual governo, atual momento nacional, é tão sui generis. Por isso que eu botei o vice, né? E é tão aterrador que o general Mourão, nos últimos meses, tem se saído como a voz mais sensata do governo. Para susto nosso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, que diante de tantas e tantas declarações que o general Mourão já deu de maneira bastante equivocada, eu acho que nesse momento eu mais bloqueio do que compartilho. Tranquilo. Vamos ver, quem é o outro? Um grande incentivador da questão de Alcântara, um dos grandes incentivadores da vinda do curso aqui de aeroespacial, José Reinaldo Travaglia. Bloqueia ou compartilha? O grande articulador da graduação em Engenharia Aeroespacial da UFMA. Isso. Uma figura que pelo menos 15, 20 anos trabalha pela temática aeroespacial no Maranhão. Um homem que sonhou e que também fez muitos atos práticos para que a gente esteja vivendo esse momento. Obviamente que eu compartilho. O governador Zé Reinaldo. Isso aí. Próximo. Aí, grande Duarte Júnior. Rapaz, Natanael, esse cara tá sempre aqui, rapaz. É porque ele é danado. Bloqueia ou compartilha? Meu amigo. Seu amigo? Ex-colega de governo, pessoa extremamente competente. A gente brinca que Duarte não dorme, né? Ele gosta tanto de prestar serviços públicos e de ajudar a comunidade, que com certeza eu compartilho. Tudo bem. E para finalizar, acho que tem mais um. Aí, o deputado federal Edilásio Júnior está no olho do furacão essa semana. Tá barbudinho ele ali, que nem o secretário aí, Natanael. Olha, Gustavo, Geraldo e Natanael, por conta das recentes declarações do deputado Edilásio, não tem como compartilhar. Infelizmente, não tem como a gente conceber que um território, um espaço público não possa ser aberto
para todas as classes sociais. Será que ele é contra a exploração da base? Porque ele não quer que faça o porto para a gente poder ir para Alcântara? A favor, não tenho nada pessoalmente contra, mas por conta disso que aconteceu, especificamente, até como uma crítica construtiva para o deputado, nesse momento eu não compartilho, não. Pronto, é isso aí. Eu acho que ele esqueceu que ia começar os gringos de olho azul, começar a transitar ali também, ali, não ia ser só pobre, né? Acho que ele pode ficar um pouquinho mais preocupado, né? Isso aí. Secretário, apareça mais vezes aqui, eu sei que você é muito ocupado, mas esse é um tema que a gente precisa esclarecer bastante para os maranhenses, é só para me os chamar, alcantarenses. vocês dois são amigos, enfim, da minha família toda, amigos de antes de mim, né? São meus amigos antes de eu nascer. Então, eu estou aqui à disposição de vocês e um grande abraço sempre aqui para a direção da TV Guará, doutor Roberto, todos que fazem a TV Guará, é uma TV direcionada para as temáticas maranhenses. Então é sempre um orgulho nosso ver a TV Guará voando tanto. Um abraço a todos vocês. Isso aí, presidente. Vamos nessa, né? Vamos nessa, que amanhã é quinta-feira, é dia da gente estar aqui, levando para o senhor, para a senhora, as discussões da nossa comunidade, porque nós temos direito de discutir o lançamento de satélite em Alcântara, de discutir a exploração do subsolo, o minério de ferro, a instalação de porto, tudo nos diz a respeito, tudo é da nossa conta. E nós estamos aqui para tentar fazer com que esse direito nunca nos seja negado, porque aqui nós somos contra qualquer tipo de censura à imprensa. Grande abraço e amanhã teremos aqui o pastor Gildenemir, deputado federal. Até amanhã.